E aí, galera? Preparados então para a segunda parte do capítulo do Iluminismo? Bom, no vídeo anterior nós falamos aí até as ideias revolucionárias e importantíssimas do Barão de Montesquieu. Falamos também sobre a famosíssima enciclopédia, né, uma série de livros que buscavam explicar tudo através da ciência e da razão, né? Falamos o que é o iluminismo na aula passada, né? Um movimento que mudou a maneira do Ocidente pensar e vai fazer uma grande ruptura com o antigo regime, levando a revoluções na França, mais famosa a Revolução Francesa de 1789, revoluções na Inglaterra, em outros países da Europa, vai levar ao fim da escravidão. O iluminismo vai influenciar o fim da escravidão, por exemplo. O iluminismo vai influenciar o movimento de independências, né, as guerras de independências na América também. E então, nesse vídeo, na segunda parte, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os pensadores iluministas, tá bom? O próximo carinha que nós vamos falar é um dos mais famosos e polêmicos aí pensadores iluministas, o Voltaire, pessoal. O nome completo dele é François-Marie Arouet, tá? Nasceu em 1694, morreu em 1778, foi sim uma das figuras mais polêmicas aí do movimento iluminista, tá? E apesar dele não ter deixado nenhum grande livro filosófico ou político, né, para o futuro, ele ficou conhecido aí por ser um grande escritor, né, de peças de teatro, tragédias, comédias, romances, poemas, tá? E entre as ideias, né, de Voltaire que contribuíram para mudar o mundo, o Voltaire, então, por onde ele escrevia, por onde ele divulgava suas ideias, ele mostrava a sua paixão pela razão e pela liberdade, tá? Ou seja, valorizando aí os princípios iluministas, né? Buscando a razão, o raciocínio para resolver os problemas do mundo e a valorização da liberdade, algo que naquele contexto do absolutismo, do antigo regime e da escravidão, é claro que a liberdade não atingia a todos, né? E o Voltaire, portanto, ele vai passar a atacar aí a tradição religiosa, principalmente as tradições, os dogmas religiosos, as verdades incontestáveis religiosas trazidas aí desde a Idade Média, e Voltaire também vai atacar em suas obras, vai criticar nas suas obras a autoridade política, né, o absolutismo mais precisamente. Então, tanto a tradição religiosa quanto a autoridade política do rei vão ser, então, na visão dele, barreiras para o livre pensamento. Então, se são barreiras para o livre pensamento das pessoas, ele deveria, então, atacar essas ideias e fazer com que novas ideias mais libertárias fossem introduzidas na sociedade, tá? O Voltaire, ele não era ateu, ele não chegou a afirmar, ele não negou que Deus existia, né, ou não existia, ele não negou a existência de Deus, porém, mesmo ele, então, crendo em Deus, ele atacou o fanatismo e o preconceito e a superstição, né, o poder do clero. Ele vai criticar, então, o fanatismo religioso, as superstições religiosas e o poder do clero, que era, não se esqueçam que o clero era a classe social mais privilegiada ali no antigo regime onde os filósofos viveram, e claro, eles vivendo naquela sociedade queriam mudar aquela sociedade, tá? O Voltaire vai ser um defensor do despotismo esclarecido, que nós vamos falar ali embaixo, tem um subtítulo sobre isso, tá? E ele, então, vai defender a liberdade e o direito à propriedade privada, visto que pouquíssimas pessoas na França, onde ele viveu, tinham propriedade, né? As propriedades, principalmente as rurais, estavam concentradas nas mãos dos nobres, das famílias aristocráticas, tá?
Muito bem, ele também contribuiu para a matéria de história, né? Ele também contribuiu para a matéria de história, para o estudo da história, defendendo que a história deveria ser contada com exatidão dos fatos, não importando a opinião do historiador, e sim a exatidão dos fatos, como realmente aconteceu, por mais que o historiador concorde ou não concorde com o que aconteceu ali na hora do estudo histórico, né? E ele diz também que para um real entendimento da história seriam necessárias fontes para serem estudadas, fontes consideradas aí verdadeiras que possam contribuir para o ensino da história. Então vejam que Voltaire também contribuiu, né, para que hoje, em 2020, a gente tivesse uma história, um estudo da história bem desenvolvido, com metas e maneiras de se estudar, tá? Leiam a legenda aqui do Voltaire comigo. Voltaire foi um ferrenho crítico das estruturas tradicionais, atacando principalmente o clero católico. Suas correspondências com centenas de pessoas ficaram conhecidas pela maneira como ele encerrava suas cartas. Écrasez l'infâme, que significa esmagai a infame, que claro, ele se refere a esmagai a Igreja Católica, né? Uma das principais instituições que Voltaire criticava. Tá? Então ele contribuiu diretamente aí para a diminuição do poder da igreja e do clero. Outra coisa, antes de eu falar do Rousseau, outra coisa que o Voltaire então defendia muito era o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Ele era um daqueles caras que defendia que uma mudança social deveria acontecer, a sociedade não deveria ser como era no antigo regime, né, uma sociedade de privilégios, e ele defendia que todos deveriam ser iguais perante a lei. Bom, outro pensador iluminista famosíssimo também é o Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido apenas por Rousseau, tá? O Rousseau, ele, ao contrário do Voltaire, o Rousseau era cristão calvinista, né, do calvinismo francês, lembrando que o calvinismo é uma religião protestante que nasceu lá em meio às reformas do Martinho Lutero, tá? Ele defendia, sim, a existência de Deus, o Voltaire, e ele era contrário ao ateísmo, tá? E ao materialismo defendidos pelo Diderot e pelo Rousseau, por exemplo, tá? O Rousseau, ele também contribuiu aí na escrita da obra lá dos 35 livros da enciclopédia, tá? E após ele escrever a enciclopédia, ele continuou escrevendo, Rousseau seguiu escrevendo livros sobre a desigualdade dos homens, sobre a desigualdade que existia naquela França que ele vivia, lá no século XVIII, tá? E ele, nesses livros, nesses escritos dele, ele levantou uma série de ideias que vão levar as pessoas da época a pensarem, a raciocinarem, e essas ideias vão contribuir para mudar o mundo ocidental, para mudar a maneira como a gente vive hoje, como a gente pensa hoje, tá? Por exemplo, ele concluiu em um livro famosíssimo dele que as desigualdades sociais, né, a diferença entre pessoas, por exemplo, a diferença entre nobres, que vinham de famílias nobres, e pessoas que não tinham nenhuma nobreza, camponeses, por exemplo, ele concluiu que essas diferenças não são naturais, ou seja, isso não é uma coisa, na visão dele, ele defendia que isso não era uma coisa de Deus, uma coisa que Deus criou, uma coisa da natureza. Na visão dele, a origem da desigualdade entre as pessoas estava nos próprios seres humanos, que causavam essa desigualdade quando alguns exploravam os outros, tá? Ele também escreveu outras obras depois, né? Em algumas mais famosas, o Contrato Social. Nessa obra, por exemplo, no Contrato Social, o Rousseau ele vai defender a ideia de que para que uma sociedade seja pacífica e que tenha ordem e que todo mundo possa viver bem, com segurança, ele defende a ideia de um contrato estabelecido entre os homens, né? Ou seja, na ideia dele as pessoas deveriam ceder parte da sua liberdade para um governo, não um governo absolutista, mas sim um governo democrático, porque o Rousseau era defensor da democracia direta, a democracia onde todos tivessem participação política. Então, na visão dele, o sistema de governo deveria ser a democracia e deveria haver um contrato entre os que são eleitos na democracia, né, o governo, e os homens, né, as pessoas, homens e mulheres que vivem na nação. Para quê? Deveria haver, então, um contrato onde as pessoas cederiam parte da sua liberdade para que existissem leis que garantissem a segurança, que garantissem que o coletivo vivesse bem. Vejam bem, então, que as ideias dele de
valorização da democracia e valorização a existência de leis que valorizem a existência pacífica nos indivíduos de uma nação, foram ideias adotadas que fizeram muito sucesso e que fazem parte da nossa vida hoje em dia, mesmo que a gente não perceba, porque a gente nasceu já nessa sociedade onde essas ideias iluministas já estavam bem enraizadas. Olhem aqui o Rousseau, tá? Para Jean-Jacques Rousseau, a desigualdade política originou-se com o surgimento da propriedade privada. Rousseau também defendeu a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, duas ideias interessantes que o livro coloca na legenda. A primeira é que ele não é a favor da propriedade privada, porque na França que ele vivia, haviam poucos que tinham muitas terras e a maioria das pessoas não tinham terra nenhuma. E para sobreviverem tinham que trabalhar nas terras dos grandes nobres. Então ele diz que a propriedade privada era um problema. Se todo mundo tivesse uma propriedade, ou se a propriedade fosse coletiva de todo mundo, na visão dele não haveria desigualdade social. E Rousseau também diz que o ser humano nasce bom, ou seja, nenhum ser humano nasce sendo mal, nenhum ser humano nasce explorando outro ser humano. Mas ele afirma então que a sociedade o corrompe, ou seja, conforme a pessoa vai crescendo, amadurecendo, envelhecendo, a própria coisas da sociedade, como egoísmo, etc., vão corrompendo a pessoa e a pessoa se torna mais uma pessoa do sistema. Tá? Muito bem. Esse Interpretando Documentos claramente fala aqui sobre algumas das ideias mais importantes do Rousseau. Vamos resumir aqui rapidinho, galera. Olha o que o Rousseau escreveu aqui, tá? No livro Discurso sobre a Origem dos Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. O livro dele, com palavras dele. Traduzido, é claro. Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade. Uma que chamou de desigualdade natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, é a que consiste na diferença das idades, na diferença da saúde das pessoas, na diferença das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma. Ele diz então que haviam duas desigualdades, uma desigualdade natural, que é a diferença entre as próprias pessoas, e essa aqui, a outra desigualdade para ele, que é a desigualdade moral ou desigualdade política, e é essa aqui que ele critica. Então ele diz que para essa desigualdade moral ou política existir, depende de uma espécie de convenção a ser estabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos diferentes privilégios que alguns usam em prejuízo de outros, como serem mais ricos, mais reverenciados e mais poderosos do que eles, ou mesmo se fazerem ser obedecido por eles. Né? Então ele tá falando diretamente aqui daquela sociedade francesa, do antigo regime em que ele viveu, né? A sociedade de classes, a sociedade de clero, nobres e o resto, né? Então podem responder, leiam e respondam a A e a B, respondam aqui nesses próprios trechinhos em branco aqui no livro, tá bom? E para finalizar aqui a segunda parte do capítulo do Iluminismo, vamos falar do despotismo esclarecido, tá? Despotismo esclarecido. Primeiro, o que significa a palavra despotismo? A palavra despotismo vem da palavra déspota, que traduzida significa a pessoa que tem autoridade, ou o rei, por exemplo. Então, traduzindo isso daqui, despotismo esclarecido, seriam então poderosos que se esclareceram, reis que se esclareceram, reis que vão adotar as ideias iluministas, reis ou rainhas que vão ser influenciados pelas ideias dos iluministas e que esses próprios reis vão fazer mudanças, reformas em seus reinos, em seus países aí na Europa, ou no próprio Brasil, por exemplo, como a gente vai falar aqui em breve, tá? Então, olha só, para a gente grifar aqui, esses reis, esses déspotas esclarecidos, tá? Esses governantes esclarecidos, então, apesar de estarem na época do absolutismo, esses monarcas usaram a filosofia das luzes de forma prática, aplicando-a em vários campos da administração dos seus estados, com o objetivo de fortalecer primeiro o Estado e, consequentemente, o próprio poder. Então, olhem só, são governantes que vão fazer reformas em seus países, em suas nações, sem necessariamente deixarem de ser reis, né? Sem abrirem aí a ideia de dividir o poder, como Montesquieu havia proposto, tá? Muito bem.
Então, vejam bem, olha que contraditório. Esses reis, esses déspotas viviam em meio ao absolutismo. Esses caras fizeram, então, reformas em seus reinos para não perderem o poder absoluto, para continuarem sendo aí governantes absolutos, mesmo que nessas reformas eles valorizassem mais a ciência, mais a razão, valorizassem leis mais pensando no coletivo, pensando no povo. Então eles vão seguir aí algumas das ideias dos filósofos iluministas, tá bom? Muito bem. Vamos citar alguns exemplos de reis ou rainhas aí que foram déspotas esclarecidos, que fizeram reformas iluministas nos seus reinos. O Frederico II da Prússia, tá? Rei Frederico II da Prússia, ele foi um grande amigo aí dos iluministas, e o que ele vai fazer lá na Prússia, né? Que vai dar origem à Alemanha depois, galera. Ele vai incentivar as artes, vai incentivar as ciências, modernizou Berlim, que era a capital lá da Prússia na época, e até hoje é a capital da Alemanha, tá? E busca, então, para a Prússia, né, para a Alemanha, ele vai buscar aí o desenvolvimento econômico. Então ele vai seguir em muitas das ideias propostas pelos iluministas, mesmo sem deixar de ser um rei ali, tá? Na Áustria, lá no reino da Áustria, o rei José II, ele também vai fazer reformas, tá? Por exemplo, entre as reformas dele, ele criou a tolerância religiosa para que pessoas não fossem perseguidas pela sua religião, e ele acabou com a servidão, aquela mesma servidão dos servos da Idade Média. Percebam que em alguns países da Europa, essa servidão, o lance de você ser servo de um nobre, ser servo de um senhor de terras, um dono de terras, em alguns locais da Europa ainda existia, tá? Então na Áustria, por exemplo, só acabou aqui, no século XVIII a servidão. Na Rússia só acabou no século XIX a servidão. Falando em Rússia, a Rússia teve uma rainha chamada Catarina II, que foi uma grande leitora dos iluministas, e ela, em seu governo, tentou modernizar a Rússia, tá? Por exemplo, criando um polo industrial lá no centro da Rússia, em uma região cercada de montanhas, chamadas Montes Urais, e foram criadas uma série de minas ali, por exemplo, no governo dela, para incentivar aí a industrialização das indústrias metalúrgicas, né? Indústrias que mexem com metal na Rússia, né? A Rússia que estava começando a se industrializar, estava passando pela Revolução Industrial nesse momento aqui na Europa, tá bom? Muito bem. E em Portugal, para fechar, vamos falar do último exemplo, Portugal, galera. Portugal, apesar de ter apesar de ser um reino também, ter um rei, ter uma família real, quem governava Portugal aqui eram os primeiros ministros já nesse momento. E o primeiro-ministro, conhecido como déspota esclarecido, vai ser o primeiro-ministro aí do Dom José I, o Marquês de Pombal. Este senhor aqui, ó. O Marquês de Pombal, então, ele vai fazer uma série de reformas. Podem virar a página 63. O Pombal vai criar uma série de reformas com o objetivo de modernizar Portugal, de acordo com as ideias iluministas, e ainda fortalecer ainda mais o poder da coroa portuguesa, né, do reino de Portugal, do governo de Portugal, tá? Entre as suas realizações, vamos lá. Então ele vai aqui, ó, podem ir grifando, ampliar as bases financeiras, né, buscando o enriquecimento do reino de Portugal, tá? Por meio do quê? Por meio do incentivo à expansão do comércio e da marinha. Ele também vai incentivar aqui aumento da produção agrícola e o aumento da produção manufatureira, das manufaturas, né? Em Portugal, lembrando que manufaturas eram locais onde eram produzidos os produtos antes das fábricas da Revolução Industrial. Ele também vai concentrar mais poder aí na mão da coroa. Percebam que ele, de certa forma, até aumentou o absolutismo e afirmou ainda mais o absolutismo em Portugal. Ele, além disso, diminuiu o poder da igreja, que rivalizava em poder com a coroa portuguesa lá em Portugal. Então a igreja era muito poderosa, ele diminui o poder da igreja, né? Ele retira uma série de privilégios do clero de Portugal, tá? E em meio a esse problema com a igreja, essa reforma com a igreja, ele vai, por exemplo, proibir aí a atuação dos jesuítas e vai até mesmo perseguir os jesuítas que atuavam em Portugal e no Brasil. Lembram dos padres jesuítas que vieram catequizar os indígenas no Brasil, por exemplo? Eles foram expulsos do Brasil em 1759
pelo Marquês de Pombal. Além disso, ele teve um grande desafio, que foi reconstruir Lisboa após o terremoto de 1755, um dos maiores terremotos que aconteceram aí, um dos maiores terremotos documentados que aconteceram em Portugal, tá? E, claro, como ele era então o governante de Portugal, é óbvio que se o Brasil era colônia de Portugal, o governo dele se estendia até o Brasil. Então, aqui no Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o controle econômico. Então, ele vai dar mais controle econômico, vai criar mais impostos, vai criar uma administração melhor para controlar com mais eficiência a colônia aqui no Brasil, tá? Ele cria então mais impostos, taxas para aumentar a administração e a fiscalização aqui no Brasil, que era a colônia de Portugal, tá? Ele cria também algumas companhias de comércio, como a Companhia do Grão-Pará e a Companhia do Maranhão, com o objetivo de que essas companhias desenvolvessem o comércio lá no norte e no Nordeste brasileiro, tá? Por exemplo, entre algumas das tarefas dessas companhias de comércio estava a compra de escravizados, por exemplo, o investimento na agricultura e a comercialização aí da agricultura do Norte e do Nordeste, tá? E a educação das pessoas também foi uma prioridade do Marquês de Pombal. Como ele havia proibido os jesuítas de continuarem ensinando em Portugal e no Brasil, por exemplo, ele passou a investir na educação, digamos assim, do governo, de educação ofertada pelo governo. Então, olhem, é o início, né, dessa educação ofertada pelo governo. E então o ensino passou, tanto no Brasil quanto lá em Portugal, o próprio governo de Portugal passou a ser a administrar a educação. É claro que a educação não contemplava a todos, né, os brasileirinhos lá da época da colônia, tá? Bom, muito bem, galera. Vocês podem voltar ao vídeo caso alguma parte vocês não tenham entendido de primeira. Podem também tirar dúvidas, fazer perguntas e interagir no vídeo no YouTube, tá? Devem agora responder aqui, ó, o Hora do Estudo referente ao capítulo do Iluminismo, beleza? E dessa forma a gente finaliza aí o primeiro bimestre, pessoal. Então, vão lá também no menu Avaliações aqui e respondam os exercícios sobre o Iluminismo, beleza, galera? Espero que estejam todos bem e até a próxima então, galera. Se cuidem, hein?